San Lamuerte, o monge compassivo, mito, poesia e acomodação social em uma devoção popular estigmatizada. Alejandro Frigerio, Universidade Católica Argentina /Conice e Flaxo. San Lamuerte, o monge misericordioso, mito, poesia e acomodação social em uma devoção popular estigmatizada. O crescimento da fé em San Lamuerte na Argentina tem sido acompanhado pela lenda de que ele era um monge piedoso que cuidava de leprosos. Invejoso de sua popularidade e de seu coração nobre, ele foi preso e deixado para morrer de fome por outros sacerdotes. O esqueleto do monge tornou-se o santo que é venerado hoje. Esta história cumpre vários propósitos. Ela o equipara a outros santos católicos, já que ele levou uma vida piedosa e foi martirizado em virtude de suas boas ações. No entanto, também oferece uma visão crítica da igreja e aproxima o santo/monge dos sofrimentos do povo comum. A história também o diferencia da mexicana Santa Muerte, que, segundo devotos argentinos, nunca teve uma passagem terrena, e o compara a outros santos populares argentinos, especialmente a uma série de bandoleiros socialmente santificados que foram assassinados por poderosos atores sociais por apoiarem os menos favorecidos. Também serve como uma forma de acomodação social, já que os seguidores de um santo estigmatizado agora podem reivindicar adorar uma pessoa que levou uma vida piedosa e não apenas a morte como uma negação da vida, como alegam seus críticos. Devoções populares, adaptação social, estigmatização. O culto a San Lamuerte, originalmente restrito ao Nordeste argentino, se expandiu por toda a Argentina nas últimas 2 décadas. Junto com o crescimento nacional de sua devoção, ganhou recentemente popularidade a lenda de que em sua origem ele teria sido um monge franciscano que cuidava dos leprosos marginalizados pela sociedade, e que por isso foi preso e deixado para morrer de fome por outros irmãos invejosos de sua popularidade. O esqueleto do monge então daria origem ao santo. Neste trabalho, argumentarei que a história, a mais narrada atualmente para explicar a natureza de San Lamuerte, cumpre vários propósitos. Por um lado, a conecta com a tradição católica, reivindica sua condição primitiva de monge e o equipara a outros santos, já que teria sido uma pessoa piedosa martirizada em virtude de seus bons atos. Esse enfoque, entretanto, não impede uma visão crítica da igreja, já que o monge encontra a morte pelas mãos de seus pares, e próxima aos sofrimentos dos setores populares. Esta história também o diferencia da Santa Morte mexicana que, segundo os devotos argentinos, nunca teve uma passagem terrena e o assemelha a outros santos populares argentinos, especialmente a toda uma série de gaúchos bandidos sociais santificados que foram assassinados por atores sociais poderosos por se colocarem ao lado dos mais fracos. Também serve como uma forma de acomodação social para os praticantes de uma devoção estigmatizada, que podem reivindicar rendem culto a uma pessoa de vida piedosa e não a morte como negação da vida, como pretendem seus detratores. 1. PAG 43. Desenvolvimento e transformações da devoção a San Lamuerte. O culto a San Lamuerte se desenvolveu na área que hoje compreende o Nordeste argentino, as províncias de Corrientes, Chaco, Misiones e Formosa. Também é encontrado no vizinho Paraguai. Costuma-se indicar, de maneira pouco verificável, que a devoção provém da hibridização de crenças católicas transmitidas nas missões jesuíticas que tiveram um desenvolvimento importante na área, com ideias e práticas dos povos originários guaranis que viviam em algumas dessas províncias. Uma terceira raiz possível, geralmente ignorada, é a das crenças e práticas dos africanos escravizados. Em sua resenha sobre as menções à devoção a San Lamuerte em registros folclóricos, a antropóloga argentina Margarita Gentili, 2008, sugere que San Lamuerte passou de ser um pai ou amuleto ou objeto de poder, no início do século XX, para um santo popular, em meados do século. Tradicionalmente, San Lamuerte era representado como um esqueleto em pé com uma foice na mão direita ou, então, sentado ou agachado, segurando sua cabeça com as mãos e os cotovelos apoiados nos joelhos, imagem também conhecida como Senhor da Paciência. Esta última imagem talvez tenha sido a mais popular nas décadas de 1960 a 70, pois ilustra em sua maioria os trabalhos clássicos. Seguindo Harper e Libo, 1993, 173-174, considero que o conceito de adaptação social refere-se à qualidade da relação de um movimento religioso com o contexto social no qual está inserido. Pode-se visualizar como a posição dentro de um contínuo que oscila entre um polo negativo, a problematização, e um positivo, a acomodação social. A adaptação social é um processo emergente e dinâmico de interação social que assume diferentes formas ao longo do tempo. A acomodação não implica a assimilação completa ao contexto social/cultural, mas a possibilidade de existir sem gerar muita controvérsia. San Lamuerte como o Senhor da Paciência. Imagens em palissandro, osso humano e bala, esculturas de Aquiles Copini e Antônio Valerros, PAG 44. Os trabalhos de Miranda Borelli, 1977, descrevem a devoção em seu contexto de origem nas províncias do Nordeste argentino e podem ser considerados indicativos das modalidades de devoção anteriores à sua expansão por todo o território nacional. Segundo este autor, as imagens utilizadas como paié, amuleto, eram muito pequenas, de 1 ou 2 centímetros para serem introduzidas com uma incisão dentro do corpo do devoto, ou incrustadas, como se diz e ainda se faz até hoje, ou de 3 ou 4 centímetros para serem levadas dentro de uma bolsinha no bolso. Mesmo para Walters, as imagens costumavam ser relativamente pequenas, cerca de 10 centímetros, bastante menores que as atuais, para não chamar muita atenção, ou para poderem ser mantidas escondidas dentro de um altar maior. Estes podiam ser de osso humano, madeiras duras da região ou de ouro. Os usados como paié eram preferencialmente de osso humano, chumbo ou esculpidos em uma bala, se tivesse sido usada e tivesse matado alguém, melhor. Nem todas as pessoas ou famílias que tinham uma imagem em casa a reconheciam publicamente, exceto aquelas, poucas, que realizavam festas em sua honra nos dias 15 ou 20 de agosto. Imagens de San Lamuerte em osso humano e pau rosa, esculturas de Aquiles Copini e Antônio Valerros. Segundo o mesmo autor, San Lamuerte está localizado no lugar mais escuro da casa, onde nem todas as pessoas chegam, o lugar secreto, o lugar sagrado, o lugar com carga. Borelli, 19772.69. Esta prática quase secreta devia-se tanto à crença de que os poderes do santo eram inversamente proporcionais à sua visibilidade, assim como à estigmatização social que quase sempre o acompanha. Os ensaios de Cartoon, 1975, e Coluccio, 1986, já indicam a presença dessa devoção. PAG 45. Em Buenos Aires, acompanhando a significativa migração da população do litoral para a região metropolitana de Buenos Aires. Começa a se tornar notável nos primeiros anos deste século, junto com a visibilidade progressiva da devoção ao Gauchito Gil e o crescente interesse da mídia pelos santos populares. 2. Tornar-se realmente visível na mídia. 2. O Gauchito Gil é o mais famoso dos muitos gaúchos bandidos sociais santificados popularmente que existem na Argentina. Nativo da província de Corrientes, disse que era devoto de San Lamuerte. Seu culto se expandiu nacionalmente desde a década de 1990 e seu crescimento também impulsionou a devoção a San Lamuerte. Muitos dos devotos de um dos santos também são devotos do outro, e em vários dos principais altars na Argentina ambos são venerados.
Na última década, devido a acusações, em sua maioria infundadas, de assassinatos realizados por supostos devotos como Oferenda, Lopes Fidanza 2015. Como apontaram Frigerio e Rivero, 2003, nas últimas 2 décadas há uma crescente eclesificação ou institucionalização dessa devoção, na medida em que começam a surgir vários santuários que reivindicam publicamente a devoção a Sanla. Morte, organizam festas cada vez mais visíveis para o Dia do Santo, no mês de agosto e também tem dias de consultas, durante a semana, para resolver problemas de diversas naturezas. Às vezes são santuários dedicados ao Gauchito Gil que incluem um espaço significativo para o culto do santinho, mas também há alguns que se dedicam principalmente ao seu culto. Também crescem os pequenos altars nas ruas dos bairros, embora em número muito menor do que os dedicados ao Gauchito Gil. 4 Altar a Sanla Muerti no Santuário Nacional do Gauchito Gil, Alejandro Korn, Buenos Aires. PAG 46 A ideia do santo como um paié, objeto de poder, já não parece tão enfatizada na grande Buenos Aires, mesmo quando um famoso escultor e intermediário privilegiado como santo continua realizando incrustações de pequenos Sanla Muerti de osso no peito ou nas costas de devotos, não apenas homens. Talvez como um eco dessa antiga concepção. 3 Como seu equivalente mexicano, é acusado de ser o santo dos criminosos, Lopes Fidanza 2015. Considerando que a presença do narcotráfico é menor na Argentina, a associação entre este e o santinho é menos frequente, mas, por vezes, também ocorre, apelando, frequentemente, a referências comparativas ou assimilativas à devoção mexicana. 4 O mais comum é que alguma imagem sua seja colocada de lado, em um altar para o Gauchito Gil. No entanto, na própria cidade de Buenos Aires, existem alguns altars exclusivos do Santito, visível nas ruas de bairros bastante centrais como o Abasto ou a Boca. Mas mais em sintonia com os tempos modernos, sua imagem se multiplicou em tatuagens de agradecimento e proteção nos corpos de seus fiéis, fotografados e compartilhados com entusiasmo e apreço nos grupos do Facebook dedicados ao Santito, como é chamado. A presença do santo na internet é importante, e ainda mais agora nas redes sociais. Existem múltiplos grupos de devotos de Sanla Muerti no Facebook, nos quais os fiéis deixam pedidos, solicitam orações coletivas, mostram seus altars e imagens, postam novenas ou quinzenas, trocam experiências com o santo e perguntam sobre maneiras adequadas de prestar devoção. Como mencionei em outro trabalho, Frigerio 2016, principalmente através desses grupos é que se sente a influência do culto à Santa Morte mexicana, quase todos os mimos compartilhados neles são dessa origem. Muitos devotos parecem não ver muita diferença entre ambas as devoções, mas outros, os mais comprometidos com a divulgação da devoção, se empenham em mantê-las separadas. Sanla Muerti, o monge. Resumindo o que foi exposto acima, podemos dizer que as mudanças que a devoção a Sanla Muerti sofreu nas últimas 2 décadas incluem sua crescente institucionalização em grandes santuários públicos, sua maior visibilidade através do surgimento de pequenos altars em rotas e bairros urbanos, sua divulgação pelas redes sociais, sua manifestação em tatuagens de seus devotos e a crescente identificação de seus seguidores mais fiéis como promesseiros. A esse respeito, ver também Lopes Fidanza e Galera 2012. A isso devemos acrescentar a difusão, por meio de diversos meios e em inúmeros contextos devocionais, da lenda que relata que em sua origem teria sido um monge piedoso que curava os leprosos e que por isso foi preso e deixado morrer por seus pares. Embora sempre seja difícil, quando não irrelevante, identificar as origens dos relatos e práticas, é muito provável que esse relato tenha começado a se difundir a partir de sua aparição em um livrinho que foi vendido em lojas de sanitaria e que por quase uma década foi o único em seu gênero. O título do livro é O Culto a Sanla Muerti, o Santuário, Lendas, Histórias, Orações e Ritos. Sua primeira edição é de 1995 e foi reeditado em 2004. A história foi posteriormente reproduzida em 5 ou 6 livrinhos sobre a devoção que foram publicados durante o nosso século, também para consumo dos devotos. O relato original é o seguinte. Com o pseudônimo de Arquedio, o autor escreveu uma série de livros sobre a forma de cultuar diversos santos populares e orixás e entidades espirituais das religiões afro-brasileiras, de grande presença na Argentina. Esses livros gozam de grande popularidade em todas as santerias, locais de venda de objetos religiosos e esotéricos. Nos esteros do Iberá, conta-se outra lenda, ou como disse, outra parte da mesma lenda que forma a história deste santinho. Os habitantes locais dizem que, na região, há cerca de 150 anos, havia uma prisão onde os leprosos eram alojados. Na vila existia um paié, médico xamã, alguns dizem que foi um monge franciscano ou um monge jesuíta que, quando Carlos III da Espanha os expulsou da região, permaneceu no local para ajudar os indígenas. Este paié era conhecido pelo seu poder de cura, através da administração de ervas, poções, curas por palavra e orações, seu grande amor ao próximo, que também incluía os leprosos quando ele se aproximava deles. Em suas celas para oferecer água aos doentes no final de suas vidas por meio da doença. PAG 47 Até que os sacerdotes cristãos chegaram novamente ao local, retomando a missão iniciada pelos missionários. Os sacerdotes, ao se inteirarem da presença do paié, conspiram com as autoridades e mandam prendê-lo, e o encerram em uma cela com os leprosos. O paié, sem oferecer resistência, deixa-se conduzir para ser trancado. Mas em protesto faz jejum e permanece em pé. Apoiado em um cajado, de pé, até que a morte chega a ele de repente. Ninguém percebeu sua morte até algum tempo depois, quando abrem a porta de sua cela e o encontram morto, de pé, com sua túnica negra, apoiada no cajado, que tinha a forma de L invertida, suas carnes consumidas, era apenas seu esqueleto coberto pela pele. O apelido de Senhor da Morte pode vir daí, porque Paié cuidava das pessoas com lepra, que naquela época ter essa doença, a qual não tinha cura, era uma sentença de morte certa. Não encontrei evidências do relato do monge anteriores a este livro, nem tampouco ouvi nas obras de referência sobre a cultura litorânea que o autor menciona como fonte de inspiração para seu escrito. A história não se encontra entre as lendas de origem reproduzidas na monografia clássica de Miranda Borelli de 1977, nem nos trabalhos pioneiros de Cerruti, 1965, Cartoon, 1975, ou Colucci, 1986. Também não aparece nos trabalhos de corte mais acadêmico publicados na primeira década deste século, Carasai 2000, Causato 2004, Gentili 2008. De fato, parece passar majoritariamente despercebido com 2 exceções, a mais significativa é que ele aparece no capítulo sobre Sanla Muerti no livro de Graziano Cartas of Devotion publicado em 2007. Significativamente, este autor, que é muito detalhista para registrar suas fontes, justamente não o faz no caso do relato do monge, o que, para mim, sugere que ele o toma de uma fonte não considerada apropriada em estudos de corte etnográfico, como um livrinho à venda em santerias. A repetição de certas frases revela que os trabalhos acadêmicos, com exceção de Lopes Fidanza 2014 e Lopes Fidanza I. Galera 2012, mas meu trabalho de campo e a coleta de informações através de sites na internet e redes sociais mostram que, a partir da segunda década deste século, ele se torna cada vez mais popular e atualmente é o mais citado para explicar a origem e as qualidades do santo. 7. Procissão no santuário honra ao meu senhor, a origem, Wild. Buenos Aires. PAG 48.
É difícil explicar com certeza como é que um relato publicado pela primeira vez em 1995 se torna popular quase 2 décadas depois, mas tentarei uma interpretação para oferecer uma ideia da variedade de fatores e agentes que intervêm no desenvolvimento que as devoções populares têm atualmente. 8. Um primeiro detalhe a ser considerado. O relato do livro menciona a dupla qualidade de paié, xamã, e barra ou de monge, franciscano ou jesuíta, do personagem. Nas múltiplas releituras posteriores do relato, a possível. É um resumo do relato publicado por Arquedio em 1995. A segunda exceção é sua menção por uma informante de Causato, 2004, que não tem nenhuma consequência para a análise posterior. 7 não é o único, mas é o que aparece de forma mais consistente. Em outras variantes, também foi uma pessoa que teve vida, um rei muito justo, um xamã guarani, ou um aprendiz de xamã guarani. 8. Novamente, não pretendo encontrar a verdadeira origem do relato, apenas identifico uma data e uma fonte possível, pode haver alguma anterior, mas isso não invalidaria minha análise que não depende da identificação de um relato primitivo. O que me parece mais interessante é observar a sinergia entre diferentes fatores e atores sociais que leva, cada vez mais, à aceitação social de uma origem mítica que teria consequências, devocionais e sociais, significativas. A condição de xamã não se esquece, mas a condição de monge passa a ser a predominante, ou de monge com poderes curativos, como veremos. Na maior parte das narrativas, menciona-se que ele é um monge punido por seus pares quando estes retornam à região. Mais do que sua origem, sem dúvida influenciou em sua crescente popularidade o fato de que esta história é a mais invocada pelos dois cuidadores de santuário de Salamuerte com maior presença midiática e nas redes sociais. A irrupção midiática desses dois cuidadores ocorreu principalmente a partir de 2010, ano em que os meios de comunicação relacionaram a devoção com 7 assassinatos cometidos por um jovem que seria seu devoto. Como mostra Lopes Fidanza, 2015, em um trabalho que analisa a estigmatização midiática do santo, quase 70% das 201 matérias que examina sobre o tema entre 1997 e 2012 aparecem a partir de 2010. Em muitas das matérias em jornais que desde então tentam explicar quem é Salamuerte aparece, em alguma versão, a história do monge. Isso é especialmente verdadeiro nos últimos 5 anos. Um bom exemplo que mostra como a imagem do monge foi utilizada pelos cuidadores de santuário em um contexto de forte suspeita e estigmatização pode ser apreciar em um segmento do popular programa de televisão Policiais em Ação dedicado a Salamuerte, em setembro de 2010. O relatório começa com uma cena de um telejornal em que o jornalista relata a prisão de um jovem que assassinou 6 vizinhos porque aparentemente havia prometido a Salamuerte um assassinato por semana em troca de proteção e prosperidade. Em seguida, vê-se pessoas comuns na rua respondendo à pergunta se conheciam Salamuerte. Todos respondem que sentem medo, que lhes parece algo sinistro. Em seguida, são mostradas imagens do exterior de 2 santuários a Salamuerte, de seus altars para o santo, e é apresentada uma edição de trechos de entrevistas com seus cuidadores. A primeira coisa que aparece é o relato do monge, que o programa organiza intercalando sucessivamente frases de ambos. 9. Refiro-me a Fábio Gonzalez, do Santuário Honra a Meu Senhor, a origem em Vila Damínico, e a Daniel Torres, do Santuário Jardim Salamuerte, em Vitória. Sem serem o santuário com maior afluência, esses 2 altars, mais próximos da capital, são os mais visíveis na mídia. O primeiro é, além disso, um dos mais ativos nas redes sociais, e o segundo também possui um site de internet consultado há muito tempo. 10. Pode-se ver em https://www.eutrecetro.com.br/vídeos/polícias-20-20-ação-2010/san-lamuerte/009-204 consultado em 7 de novembro de 2020. Salamuerte era um monge que entregou sua vida para cuidar dos leprosos. Cuidador 1. Ajudar a aldeia, com curas. Cuidador 2. Exatamente por isso foi preso, e a lenda diz que na cela onde estava fez uma greve de fome e algum tempo depois estava convertido em um esqueleto com uma capa, daí vem a imagem do esqueleto. Cuidador 1. PAG 49. E assim começou a venerar-se a Salamuerte. Cuidador 2. Talvez a imagem cos-repulsa. Cuidador 1. A imagem calavérica representa a igualdade entre todos os seres humanos. Cuidador 2. Em uma mão ele tem uma caveira, e na outra uma foice. Cuidador 1. Sua foice, o poder que Deus lhe concedeu para impartir justiça aos seres humanos. Cuidador 2. A foice está como manchada de sangue, intervém o jornalista. Sim, mas isso é algo simbólico, não porque tenha ferido alguém. Justamente, cuidador 1, sorrindo. Corte, de novo para a entrevista na rua, com um homem de meia idade, classe social média alta. A morte não pode ser objeto de culto para mim. A morte não é uma pessoa, não é um santo, é um conceito, não posso pedir nada a um conceito. Este trecho mostra bem como a lenda do monge apresentada pelos cuidadores de santuário descola o santo da ideia de morte genérica, transformando-o em um personagem que teve uma existência piedosa e que pagou com sua vida por seus atos exemplares. Os elementos ameaçadores na imagem, como a caveira e a foice, são resignificados virtuosamente pelos cuidadores para simbolizar a igualdade de todos. Seres humanos e a aplicação da justiça. O entrevistado a seguir, que não conhece as declarações dos cuidadores, e que foi colocado em seguida talvez justamente porque as contradiz, aponta que não pode ser um santo, porque não foi uma pessoa, mas sim um conceito, a morte. Em contraposição a essa ideia, que é sustentada pela Igreja Católica e pelos críticos do santo, o relato do monge é utilizado, como veremos a seguir, por diferentes devotos em diferentes contextos justamente para indicar que eles não veneram um estado de não existência e negação da vida, mas sim um ser piedoso que agora continua sua obra, de outra forma e seguindo os desígnios de Deus. Os usos do monge virtuoso. Esses 2 cuidadores de santuário descobertos pela mídia não foram os únicos a propagar a história do santo/monge. Outro santuário com menor presença midiática, mas grande frequência de fiéis, também ajudaram a divulgá-la. Diante do grande altar de São Lamuerte, que faz parte do complexo devocional Santuário Nacional do Gauchito Gil, uma grande imagem gráfica de um monge pregando entre indígenas leva o título São Lamuerte em vida. O Santuário Gauchito Gil Triângulo de Bernal, que também tem um altar de São Lamuerte, reproduziu a história em sua página no Facebook. Devotos de São Lamuerte, um grupo no Facebook, tem como foto de capa o monge pregando entre indígenas. O site Milagres do Senhor São Lamuerte também inclui, talvez de forma ainda mais significativa, os cuidadores do Santuário de Solar em Correntes, que organizam uma das 2 maiores festas dessa província, a qual milhares de devotos assistem anualmente, também o adotaram. Entre outras referências significativas possíveis, deve-se mencionar que a entrada sobre o santo na Wikipédia menciona, por sua vez, que ele foi um monge. PAG 50. 11. Esses cuidadores e seus santuário aparecem mais em reportagens de programas de televisão do que em jornais e revistas. Como as notícias sobre o santo na mídia impressa costumam aparecer atualmente na seção de polícia, Lopes Fidanza 2015, as fotos mostram os suspeitos, as vítimas, a polícia ou alguma imagem de gesso do santo. As filmagens em santuário parecem mais necessárias para os programas de televisão devido às exigências do meio. Salamuerte, o monge.
Escultura de Antônio Alberto Valerros. Os dois mais renomados escultores de imagens de San Lamuerte, Aquiles Copini e Antônio Valerros, também compartilharam no Facebook ou transmitiram em notas na mídia a lenda do monge. Valerros fez há alguns meses uma belíssima escultura de um monge cadavérico e acompanhou as fotos que postou em sua página do Facebook com o seguinte texto: ele era um monge jesuíta, sábio, humilde, generoso, bondoso, misericordioso, dedicado ao próximo, aqueles destinados a morrer por sofrer de lepra, por isso era conhecido como Senhor da Morte, consolava os moribundos. Por isso, salió esta tala em pelo santo em uma única peça em sua honra, um humilde homenagem ao Manji. Obrigado, meu senhor, por guiar meus manus. Meu ênfases. Em uma conversação que tive com este talador em la qual discutimos las diferentes leyendas del Aridien del Santo, me ratificou a risa identita faction personal com la del Manji. Signalando. Página 51. Eu nunca fui de la Guadana. Não me gosto tanto fazer o tema de a Guadana, eu só mais de fazer o caiado, do Manji, não sei porquê, mas bueno, me tira mais fazer o tema do caiado. Meu ênfases. Como senala na primeira cita Y sempre afirma cotidianamente em seus posts lá. Forma final que adquire em suas talas no dependem de sua vontade, sino de la maneira em que o santo se mostra a cada oportunidade, guiando suas mãos para modelá-lo. Sua preferência, então, pelo cajado pacífico em vez da foice ameaçadora reafirma a condição primordial de monge de seu santo e sua vida virtuosa em sua passagem por esta terra. A história do monge se mostra apropriada para lidar discursivamente com a relação ambígua que a devoção a San Lamuerte mantém com a Igreja Católica. No caso de San Lamuerte, a Igreja Argentina prefere fingir ignorar a devoção, ao invés de se esforçar para cooptá-la, como aconteceu com outros santos populares como a defunta Correia ou o Gauchito Gil. Ao contrário do que acontece no México com a Santa Muerte, nenhum bispo local emitiu condenações institucionais explícitas, e são raras as opiniões de sacerdotes argentinos que aparecem na mídia. Ver a análise de Lopes Fidanza 2014. 12 Quando aparecem, são sempre de forma negativa, claro, negando sua existência e barra ou sua condição de santo, ressaltando que venerar a morte não pode ser um feito religioso. A lenda do monge o aproxima, então, da igreja, mas ao mesmo tempo oferece uma visão crítica da mesma, já que, mesmo em suas diferentes versões, são sempre seus colegas que o martirizam. Assim, o monge curador parece encarnar uma igreja verdadeira, próxima aos sofrimentos dos despossuídos da sociedade e distante dos monjas corruptos, que, invejosos, o prendem e o deixam morrer. Não é difícil, então, identificar os atuais sacerdotes críticos do santo com aqueles monjas que se opuseram a ele no passado. O monge que cuidava de leprosos também personifica outra virtude querida pelos devotos e, acima de tudo, pelos especialistas mágico-religiosos que propagam o culto ao santo. Os múltiplos relatos que contam as façanhas do monge costumam destacar sua fama de prodigioso curador, atividade com a qual esses especialistas se identificam, já que geralmente atendem consultas durante a semana e resolvem problemas de todos os tipos dos devotos, incluindo os de saúde. As expressões mais fortes na mídia local são sempre as de sacerdotes mexicanos opinando sobre a Santa Muerte, que os jornalistas consideram aplicáveis à devoção local. Uma cuidadora de santuário deixa isso claro quando afirma: eu pessoalmente acredito na história do monge que ficou para ajudar os leprosos e que, por meio de ervas, infusões e orações, curava as pessoas. Acredito nessa história porque todos nós que dedicamos nossa vida ao Senhor, à morte, e que temos a graça de Deus de possuir um dom que nos permite, por meio dele, ajudar as pessoas em seus problemas pessoais, espirituais e físicos, o fazemos por meio da oração e por meio de infusões e remédios caseiros, os quais nos foram ensinados de geração em geração, no meu caso, por meu pai, Dom Olegário Silvério, que por muitos anos foi curandeiro, porque assim se conhece a pessoa que possui a sabedoria e os conhecimentos herdados e que ajuda as pessoas sem ter um título para isso. Estas receitas vêm de muitos anos e têm seu poder curativo. Por isso é que eu acredito na história do monge médico. Por fim, o relato serve para estabelecer claras e virtuosas diferenças também com a devoção à Santa Morte, cuja influência se faz sentir fortemente nas redes sociais. Como indiquei em outro trabalho, Frigerio 2016, os mimos mexicanos da Santa Morte são onipresentes nos grupos de Facebook de San Lamuerte, levando alguns devotos a confundir ambas as devoções. Diante disso, frequentemente surgem vozes locais ressaltando que são personagens e devoções distintas, diferenciáveis principalmente por suas histórias. O cuidador do santuário de Solari afirmou em uma reportagem realizada em um jornal: porque alguns confundem San Lamuerte com Lamuerte. Não sei se você sabe que Lamuerte é uma mulher e San Lamuerte um homem, era um monge jesuíta curandeiro na colônia. Por isso, a primeira, a chamam de La Paca, La Pelada ou La Santa Muerte. Santuário da Foice, página 12, 2017. Seguindo seu exemplo, um devoto argumentou no grupo do Facebook Devotos do Senhor San Lamuerte: acredito que alguns de seus devotos estão enganados com o Senhor. Antes de tudo, ele se chama Senhor da Boa Morte. Mas vejo que o confundem com a Santa Morte ou com a Santa Nina. O Senhor é homem, foi um monge católico que em vida serviu a Deus. Enfatizado no original. Além de diferenciá-lo da Santa Morte, a história do monge também permite seus devotos argumentam que não veneram a morte, ideia que sustenta principalmente a estigmatização midiática e fundamentaria as acusações de assassinatos como ofertas rituais. Todos sabemos que este grupo é do nosso Senhor San Lamuerte. Então, por que publicam coisas sobre a Santa Morte? Vocês leram suas histórias. Sabem quem é cada uma. E que são diferentes. No ano passado viajei para Corrientes e em Solari a senhora que atende no santuário me contou a história de San Lamuerte. E me disse que nós não veneramos a morte, mas sim um monge que naquela época curava os doentes de hanseníase. E é ele quem vai cuidar de nós até que a morte venha nos buscar. Minha ênfase. Te explico. San Lamuerte foi uma pessoa, um ser humano como todos. Nós, caminhou entre os vivos, ao contrário da morte que jamais existiu na Terra, nunca caminhou com os humanos e até mesmo San Lamuerte a enfrentou. Conclusões. A lenda do monge não é a única que se propõe a explicar as origens do santo. Os sites de internet, os livrinhos sobre o santo e até os cuidadores que a relatam admitem que existem outras, e também as contam. Mas esta história é a que ganha terreno rapidamente e parece ser a favorita dos devotos ao explicar sua crença em meios, em grupos do Facebook, e ao argumentar contra aqueles que estigmatizam sua devoção, ou a confundem com a de La Santa Muerte. Ao longo deste artigo, mostrei os diferentes usos que lhes são dados à história e a variedade de fatores que influenciam sua propagação. Entre eles, livretos comerciais, a estigmatização midiática que, paradoxalmente, leva a investigações de grande repercussão sobre quem é San Lamuerte, os cuidadores de santuário que, na mídia, em sites de internet, vídeos no YouTube, grupos do Facebook e, claro, em interações pessoais com devotos, a difundem, e os devotos comuns que a utilizam como uma forma de ressaltar a vida terrena exemplar que seu santo levou. O fato de ter dado sua vida pelo cuidado dos leprosos não apenas o aproxima de um modelo de santo proposto pela Igreja Católica, mas, sobretudo, o insere plenamente dentro do marco interpretativo vigente das santificações populares na Argentina. Subordinate people who suffer death at the hands of more powerful social actors, women killed by partners, men killed by the police, by rangers, or by friends and stepchildren of power, social, Carosi 2005.
It also brings him closer to his most famous devotee and with whom he shares followers the Gauchito Gil, a social bandit unjustly killed by the police. Without it being a conscious strategy perhaps yes on the part of the crime caretakers, probably not by the devotees the legend helps the social adaptation of this devotion, providing an exemplary story that allows reinterpreting the nature and character of the saint in a way closer to a social models of what seria religião, afastando-a das acusações de satanismo ou bruxaria. Referências bibliográficas. Walter Causato, Escatologia e Dimensão Social. O caso de Salamuerte, Gazeta de Antropologia 20, pp 20/27, 2004. Sebastián Carasay, O Santo Não Santo Meditações em torno de Salamuerte, X Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina, Ascrim/UBA, de 3 a 6 de outubro de 2000. Maria Júlia Carosi, Revisitando La Defunta Correia, Novas Perspectivas no Estudo das Canonizações Populares no Cone Sul da América, Revista de Investigações Folclóricas, 20, pp 13/21, 2005. Raul Cerruti, Salamuerte. Selecciones Folclóricas Codex, 5, pp 6570, 1965. Félix Colucci, Cultos e Canonizações Populares da Argentina, Buenos Aires, Del Sol, 1986. Alejandro Frigerio. Salamuerte na Argentina, Usos Heterogêneos e Apropriações do Mais Justo dos Santos, em Alberto Hernández, Cord, La Santa Muerte, Espaços, Cultos e Devoções. Tijuana, México, El Colegio de la Frontera Norte e El Colegio de San Luis, Tijuana, pp 2513/274, 2016. Alejandro Frigerio e Carlos Rivero, Salamuerte na Metrópole, Processos de Eclesificação de Cultos Populares, apresentação no 51 graus CIA Congresso Internacional de Americanistas, Santiago do Chile, Universidade do Chile, 14 a 18 de julho de 2003. Margarita Gentili, Escrita, Oralidade e Gráfica do Itinerário de um Santo Popular Sul-Americano, Salamuerte, Séculos XXXXI, Espéculo, Revista de Estudos Literários, 37, pp 115, 2008. Frank Graziano, Culturas da Devoção. Nova York, Oxford University Press, 2007. Charles Harper, Brian L. Ibo, Adaptação Social de Movimentos Religiosos Marginais na América, Sociology of Religion, 54, 2, pp 17192, 1993. Maurício Cartum, Salamuerte e Sansan, Revista Crisis, Buenos Aires, 32, pp 28/33, 1975. João Lopes Fidanza, Sensação de Insegurança, a cobertura da devoção a Salamuerte na mídia impressa, Sociedade Y Religião, 44, pp 9123, 2015. João Lopes Fidanza, Regulamentações Sociais e Governamentais da Religião, o caso de uma devoção popular problematizada, dissertação de mestrado, Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica Argentina, 2014. João Lopes Fidanza, Cecília Galera, Religiosidade Popular no Século XXI. Transformações da Devoção a Salamuerte em Buenos Aires, Revista Astúdio aos Cotidianos, 1, pp 612, 2012. José Miranda Borelli, Um Traço Indicativo da Cultura do Nordeste. Salamuerte, Suplemento Antropológico, 12, 12, pp 45/148, 1977.